Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 23ª aula e hoje, finalmente, a gente vai continuar aí, voltar a estudar os símbolos de cada uma das religiões. E hoje vamos estudar aí os símbolos do budismo. Assim como no caso das outras religiões que a gente estudou, não dá para a gente falar de todos os símbolos aqui, mas a gente vai falar daqueles que são principais, beleza? Os símbolos budistas, eles, no geral ali, representam a iluminação da mente e a variedade aí de manifestações dessa iluminação, beleza? Então, todos esses símbolos que a gente vai ver aqui, eles se relacionam com aqueles ensinamentos de Buda, que vocês não estudaram ainda, mas a gente vai estudar lá no 8º ano, por ali. Segundo o budismo, aqueles que seguem Buda, os budistas, ao olhar para esses símbolos, reconhecem nos símbolos e entendem esses símbolos os caminhos para conseguir ser uma pessoa iluminada, beleza? Faz muito tempo que a gente falou um pouco sobre o budismo, então talvez vocês não lembrem, O budismo, ele fala bastante sobre a busca pela iluminação, Você atingir ali um estado de iluminação, beleza? Quais os caminhos que você deve seguir? Conforme a gente for falando dos símbolos aqui, vocês vão lembrar de alguns detalhes, certo? Então vamos logo para o primeiro símbolo. O primeiro símbolo que a gente está falando aqui é o próprio símbolo do budismo, que é a roda do Dharma. Só para explicar, esse símbolo representa ali, os 8 ensinamentos de Buda, certo? Esses 8 ensinamentos que no símbolo aí a gente vê, são essas 8 pontas, representam o seguinte: cada ponta tem um significado, que são eles. Eu vou ler aqui porque são vários, Cada ponta tem um significado. Tem uma que é o entendimento correto, outra é o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Ou seja, Buda ensinou, fez esses 8 ensinamentos ali logo após ter sido iluminado, Vamos só lembrar aí que a gente falou lá naquela aula, bem antigamente, que o nome Buda significa o iluminado. Então, após ele ter conseguido essa iluminação, ele ensinou, esses 8 ensinamentos aí, e esse símbolo aqui serve para você lembrar de quais são esses 8, certo? Esse símbolo é ali o símbolo que representa o budismo. Assim como a gente viu lá que a cruz representa o cristianismo, assim como a estrela de Davi representa o judaísmo, a lua e a estrela representam o islamismo. Lembra disso? No caso do budismo, é esse símbolo aqui. Outro símbolo muito importante também ali dos ensinamentos budistas é esse, o conhecido como nó infinito, ou ainda como símbolo do karma. O karma, eu acho que vocês lembram, é aquela ideia, de que se a gente pratica o bem, a gente consegue o bem de volta. Se a gente pratica o mal, a gente consegue o mal de volta, Tudo que você faz tem uma consequência, ou a causa e o efeito, A causa é o que você faz, o efeito é o que você consegue disso. Esse é o karma. A gente falou dele lá naquela aula, muito tempo atrás, quando a gente falou sobre o budismo, certo? Mas esse símbolo representa exatamente isso, que a causa e o efeito estão bem ligados. Você pode olhar, porque ele se chama nó infinito, é porque ele não tem nem começo nem fim. Se você for olhando, você não vai encontrar nele o começo ou o fim. Uma coisa está ligada na outra, entende? Por isso, ele é usado como símbolo aí do karma, porque a causa e o efeito, ou seja, o que você faz, o que você consegue, estão ligados. Se você pratica o bem, você consegue o bem. Se você pratica o mal, você consegue o mal. Então, esse símbolo aí representa também, é um símbolo muito importante, para o budismo. Outro símbolo que também é usado pelo budismo é a flor de lótus. Talvez vocês já tenham até visto esse símbolo, A flor de lótus, ela passa ali a mensagem da pureza
e do esclarecimento, né? A flor de lótus, o caule dela representa a ligação dos homens com a sua família, né? As suas raízes, digamos assim. E a flor indica a possibilidade da pessoa se iluminar. Uma curiosidade é o seguinte: a flor de lótus, ela cresce normalmente em lugares que tem muita lama e tal, certo? Água suja, assim, com lama, digamos assim. Então, quando você vê o caule dele, ele passa por dentro da água, né, até chegar ao solo ali. Já a flor, ela sempre fica virada para a luz. Assim, essa flor é usada com esse significado. Você está preso nas suas raízes ali, você ainda tem suas raízes, mas você sempre vê a possibilidade de se iluminar. Entendeu? É legal. Alguns símbolos, eles trazem esses significados baseados assim exatamente no que as pessoas veem. Como a gente já tinha falado das outras religiões, muitas vezes as pessoas utilizavam coisas para serem símbolos, porque passavam facilmente uma mensagem. No caso da flor de lótus é essa aí. Pois é, aí o que acontece? Existem ainda vários outros símbolos aí do budismo. A gente tem os peixes dourados, a gente tem a bandeira da vitória, a gente tem o vaso, a gente tem aí vários outros, certo? Que se a gente fosse falar aqui demoraria horas. Eu escolhi esses 3 principais aí, né, que é mais fácil da gente ver, são bastante reconhecidos. Sempre que tem alguma referência, sempre que falam do budismo, utilizam um desses 3 símbolos. E temos ainda outros que não representam o budismo, mas representam o próprio Buda. São eles: a árvore Bodhi. Eu não consigo falar essa palavra da forma correta, mas se vocês lembram um pouco da história de Buda, ele meditando embaixo de uma árvore, foi que ele conseguiu se iluminar, e essa árvore se tornou sagrada. Tá aqui a imagem que representa ela. E, por fim, um outro símbolo aí usado para representar Buda, que a gente vê muitas vezes quando se fala de budismo, nos templos budistas, e pessoas que seguem o budismo também utilizam esse símbolo, é a própria estátua de Buda. Talvez vocês já tenham visto, né? Muitas vezes é usado basicamente só a cabeça ou às vezes o corpo inteiro. E elas servem ali para trazer à memória as mensagens de Buda, certo? Que os seguidores do budismo possam sempre lembrar quem foi Buda, o que ele fez, o que ele ensinou, certo? Então, quando a gente vê uma estátua de Buda, o rosto dele ali, ele passa certas mensagens. Simboliza ali o conhecimento, né, já que ele ensinava ali. Simboliza a iluminação, já que Buda significa o iluminado. O rosto dele muitas vezes é um rosto jovem e calmo, né, representando ali a sabedoria, a compaixão, entre outras coisas. Uma coisa curiosa que quando eu estava pesquisando para essa aula eu encontrei é que sempre que a gente vê alguma estátua de Buda, ele sempre tem orelhas bem compridas. Você pode olhar, ó, nessa imagem mesmo é assim, e em várias outras. Se você pesquisar, você vai ver isso. Ele sempre tem orelhas compridas. Sabe o que isso significa? Essas orelhas aí compridas passam a mensagem, simbolizam aí, né, a vontade de ouvir aqueles que estão sofrendo e poder ajudar a eles. E além disso, também aprender os ensinamentos de Buda. Ou seja, Buda sempre tem ali orelhas grandes para simbolizar a importância de se ouvir os ensinamentos e também de você poder ouvir aquelas pessoas que estão ali necessitando de ajuda. Interessante, não é mesmo? Então, pessoal, eu tive que escolher alguns aqui, né? Porque tem vários outros símbolos aí que a gente poderia falar. Mas aí a gente viu, né, o símbolo principal do budismo, que é a roda Dharma. A gente viu aí 2 símbolos bastante usados pelo budismo e 2 símbolos usados para representar o próprio Buda, né? Cada um deles eu falei o que significava. E eu quero saber agora lá no grupo qual vocês acharam interessante, né? E também quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, já sabem, é só perguntar lá no grupo que eu respondo na hora.
Beleza? Então é isso aí. Essa foi nossa aula e qualquer dúvida, repetindo, pergunta lá no grupo.